Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo. E no programa de hoje, nós vamos tratar de um tema muito importante desta disciplina. Como você sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, que vamos justamente tratar de um tema do direito administrativo fundamental. Trata-se do regime jurídico dos servidores públicos da União Federal. Com esse tema, você vai saber sobre os direitos dos servidores públicos, vai saber também sobre os deveres dos servidores públicos. Então, se você quer assistir mais um pouquinho, fique conosco no primeiro bloco do programa. No segundo bloco, nós vamos tratar do quadro Pergunte ao Professor. Nele, responderemos as dúvidas do público a respeito do tema do dia, os servidores públicos da União Federal. E no terceiro e último bloco é a aplicação prática de tudo isso. Com o quadro O X da Questão, vamos responder 2 perguntas que já caíram nos exames da OAB sobre o tema do dia. Então, se você quer saber um pouco mais sobre os servidores públicos da União Federal, fique conosco no primeiro bloco. Até lá! Já voltamos com o primeiro bloco do nosso programa. É o tema do dia. Hoje nós vamos falar sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União Federal. Antes de entrar no tema diretamente, eu preciso esclarecer um pequeno detalhe para que não haja confusões. O que é regime jurídico? Essa palavra, essas 2 palavrinhas sempre aparecem em textos. Regime jurídico dos servidores, regime jurídico da administração. Mas o que significa regime jurídico? Gente, regime jurídico é uma coisa muito simples. Regime jurídico nada mais é do que a regra que se aplica a determinado instituto jurídico. Por exemplo, quando a gente fala de regime jurídico, o conjunto de normas que nós vamos aplicar aos servidores públicos. Este é o tema da nossa aula. Por isso que eu chamo regime jurídico do servidor público. O que eu estou falando? Estou falando quais são as leis que se aplicam aos servidores públicos. E é justamente isso que vamos falar neste programa. Vamos falar da legislação, ou seja, de todas as regras, direitos e obrigações que se aplicam aos servidores públicos. Perfeito. Já fizemos a introdução. E agora? Agora nós vamos entrar de cabeça no tema. E como é que eu faço isso, professor? Em primeiro lugar, nós temos que saber identificar a posição do servidor público na classificação dos agentes públicos. Gente, servidor público é apenas uma espécie de agente público. Ou seja, o gênero que se enquadra o servidor público se chama agentes públicos. E para a gente começar, eu vou fazer primeiro um conceito de agente público e depois eu vou classificar estes agentes, identificando, portanto, o servidor público, que é o objeto do nosso tema do dia. Um conceito básico de agente público. Agente público é toda pessoa física. É toda pessoa física que exerce uma função pública. Olá, agente público é então o que, professor? É toda pessoa física que exerce uma função pública, que está investida no exercício de uma função pública. Isto é o agente público. Este é o gênero. Como você mesmo pode perceber, função pública muitas pessoas exercem. Por exemplo, o presidente da República exerce uma função pública? Com certeza, exerce uma função pública. Então, ele é um agente público. O ministro de Estado exerce uma função pública, professor? Sim, senhor, exerce uma função pública. Portanto, ele é assim conceituado agente público. Aquele rapaz
que atende você no fórum, você que é estagiário de direito, ou você que tem algum processo no fórum, que vai lá e pede o seu processo, o serventuário da justiça, ele exerce uma função pública? Sim, correto, exerce uma função pública. Portanto, ele é agente público. E você, que já participou das eleições, que foi convocado como mesário das eleições, você, neste momento, está exercendo uma função pública? Sim, está exercendo uma função pública. Então, neste momento, você é assim conceituado como agente público. Agente público é aquele que exerce uma função pública. Por isso, este conceito é um conceito genérico que abarca todas as pessoas. O que nós estamos interessados não são em todas as pessoas. Nós estamos interessados apenas em um título. Qual o nome desse título? Servidor público. Então, vamos chegar lá. Agentes públicos nada mais é do que um conceito genérico, ok? O conceito de agente público é um conceito genérico. E agora vamos para as espécies. Dentro de agente público, destacamos quais espécies? Primeira espécie importante que tem que ser destacada, que pode ser objeto de OAB também, pode ser objeto de concurso público também. O primeiro destaque são os agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Agentes políticos são aqueles que ocupam a cúpula do governo. São aqueles que ocupam os cargos mais importantes. Ocupam os cargos da estrutura primeira do governo. Estou falando de quem, professor? Estou falando daqueles agentes que possuem atribuição constitucional. Ou seja, suas atribuições estão na carta política, por isso o nome, agentes políticos. Professor, mas se eu tiver que saber exatamente quem são essas pessoas, eu vou ter que ir até a Constituição Federal, ler a Constituição Federal inteira? Não, claro que não. Eu estou aqui para fazer esse trabalho para vocês. Então eu vou já passar um rol taxativo dos agentes políticos. Rol taxativo. Então quem quiser anotar, eu acho até importante que isso para concurso público, para exame de OAB, olha só, é primeiro lugar em perguntas, hein? Então, só para a gente anotar, agente político, rol taxativo, vou falar todos os nomes. Eu vou começar por quem? Pelos chefes do poder executivo. Chefes do poder executivo. De quem eu estou falando? Estou falando do presidente, estou falando dos governadores, estou falando dos prefeitos. Chefes do poder executivo. Os chefes do poder executivo são agentes políticos. Inclui aí os seus respectivos vices. Inclui os seus respectivos vices. O vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito. Além destes, temos que incluir também o braço direito de cada um desses chefes. Quem são eles? Os ministros no federal, os secretários estaduais e distritais e os secretários municipais. Então, no Poder Executivo, nós temos quem, professor? Os chefes do Poder Executivo, seus respectivos vices, os ministros e secretários estadual, distrital e municipal. Pronto, fechou o rol do Executivo. Vamos agora para o Legislativo. Quem está no Legislativo, professor? Senadores e deputados. Senadores e deputados. Para deputados, tome cuidado, porque nós temos deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Além destes, além dos senadores e dos deputados, nós temos também no âmbito municipal os vereadores. Então, repetindo, no Executivo, chefes do Poder Executivo, seus vices, mais ministros e secretários. E no Legislativo, professor? No Legislativo nós temos os senadores, os deputados e vereadores. Deputados, lembrando, âmbito federal, estadual e distrital, do Distrito Federal. E para finalizar, temos ainda o Poder Judiciário. Quem está no Poder Judiciário? Aqui no Poder Judiciário eu vou fazer um detalhezinho. Você tem que incluir, além do Poder Judiciário, algumas funções afins. Algumas funções afins. Então eu vou incluir aqui quem? Os membros da magistratura, Poder Judiciário. Funções afins, funções próximas, não pertence ao judiciário, mas os membros
os membros do Ministério Público e, por fim, os ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Então, encerramos. Estes são os agentes políticos. Ótimo. E do servidor público? Agora nós chegamos. Professor, quem são os servidores públicos? Os servidores públicos não são os políticos. Os políticos, eles exercem uma atribuição prevista na Carta Política, na Constituição Federal. Então, é a função política. O servidor público é aquele que ocupa a função profissional. É aquele que ocupa a função profissional, que exerce uma atribuição profissional, com vínculo de subordinação. Ele é subordinado à estrutura hierárquica administrativa. O seu cargo é de caráter não eventual, ou seja, ele tem que ir lá bater o cartãozinho dele, ok? Ele tem que cumprir o horário correto para exercer sua atividade. Este é o servidor público. Agora, tem um detalhe muito importante. O servidor público, ele pode ser regido por duas leis diferentes. O servidor público, ele pode ser regido por duas leis diferentes. Uma é o estatuto, que é o regime legal, é o vínculo que ele tem diretamente com a legislação. Esse é o estatuto, que é justamente o que nós vamos ver no programa de hoje, que é a Lei 812 de 90. E o outro vínculo jurídico que ele pode ter é o vínculo contratual, que é idêntico aos empregados da iniciativa privada. Ou seja, se aplica o contrato com base nas leis do trabalho, na CLT, na consolidação das leis do trabalho. Este servidor público eu não vou tratar, eu vou tratar de apenas um servidor, aquele que tem que ter poderes especiais, aquele que tem que ter deveres especiais, aquele que tem que ter prerrogativas especiais. Qual que é esse? É o servidor público regido pelo Estatuto, Lei 812 de 90. É desta pessoa que a OAB adora perguntar e é dessa pessoa que nós vamos abordar. Perfeito? Para finalizar a classificação, ainda temos outra espécie de agente público que merece destaque. Estou falando do agente delegado, estou falando do particular em colaboração. Quem é essa pessoa? Estou falando de você que põe o mesário, estou falando de você que participa do tribunal do júri como jurado, eu estou falando de você que já serviu, né, o serviço militar obrigatório. Estou falando de você que tem uma permissão de serviço público, que tem a sua lotação e faz o serviço de transporte. E estou falando de você, concessionário de serviço público. São essas pessoas o que podemos chamar de particular em colaboração. Não é servidor público porque não está ligado à Lei 812. Não tem prerrogativas especiais, mas tem vínculo com a administração. Exerce função pública. Então, deve ser considerado como agente público. Perfeito? Finalizamos a classificação. Agora podemos entrar de cabeça, mergulhar no tema do servidor público. O servidor público, ele é regido pela Lei 812 do ano de 90. E esta lei concede a esta pessoa certas prerrogativas e certos deveres. Para ser servidor público, com todos os privilégios, com estabilidade, com uma remuneração especial, o que precisa fazer antes? Professor, fala para mim, o que eu tenho que fazer para virar um servidor público? Em primeiro lugar, para virar um servidor público, com todas as prerrogativas, então exclui os cargos em comissão, tá? Com cargo efetivo, aquele que te dá estabilidade, que te dá uma aposentadoria especial, para ser este servidor, você precisa passar em primeiro lugar em um concurso público. Destaco que o concurso público, atualmente, ele se divide em três tipos. Primeiro tipo, concurso de provas. Você vai e faz a sua prova. Concurso de prova e título.
prova e título, você tem que, além de passar na prova, apresentar a sua graduação, apresentar o seu título universitário, apresentar que você fez uma especialização e assim por diante. E por fim, nós temos para casos urgentes relacionados aos serviços de saúde, o processo seletivo público. O processo seletivo público é um novo tipo de concurso público, então, como é um novo tipo de concurso público, pode ser objeto de perguntas dos exames dos concursos públicos, dos exames da OAB. Então, toma cuidado. 3 tipos. Primeiro, provas. Segundo, provas e títulos. E terceiro, processo seletivo público. Se você anotou isso, uma informação muito importante, pode ser solicitada numa prova no futuro. Então, pode anotar isso daí que eu recomendo atenção, principalmente pela alteração, pela ampliação de mais um tipo de concurso, que é o processo seletivo público. Bom, gente, além disso, sobre o concurso público, ainda temos que falar o seguinte: o concurso público, ele tem prazo de validade. O que significa isso, professor? Quando você presta o concurso público, você não precisa passar em primeiro lugar. Ou, às vezes, a administração não precisa de muitos servidores naquele momento. Então, o concurso público tem uma validade. Ele vale por um período. E, neste período de validade, não pode a administração lançar mão de outro concurso público nem quebrar a regra de classificação. Necessitando de um servidor público, ela precisa respeitar a ordem de classificação dentro do prazo de validade do concurso. Professor, qual é o prazo de validade do concurso? O prazo de validade do concurso, pela lei, é até 2 anos. Até 2 anos. Quem decide isso? O edital do concurso. Ah, professor, mas e se o edital escolher 1 ano e meio? Pronto, o prazo é de 1 ano e meio. E se estiver no final de 1 ano e meio, pode prorrogar? Pode. Uma vez por igual período. Pronto. Então, concurso público, prazo de validade até 2 anos. Quem decide? O edital. Pode colocar 1 ano? Pode. O edital pode colocar 1 ano e meio? Pode. Pode colocar 2 anos o edital? Pode. Se o edital colocar 2 anos e está acabando o prazo, pode prorrogar? Pode. Uma vez por igual período. Ótimo. Professor, e me fala uma coisa, eu passei na prova, fui nomeado para o cargo, estou exercendo a minha função. Quando que adquiro estabilidade? Depois do estágio probatório. Passado o estágio probatório, o servidor público que está em cargo efetivo, que foi concursado e que ocupa um cargo efetivo, ele adquire a estabilidade constitucional. Mas o que significa, professor, a estabilidade constitucional? Significa o direito de manutenção no serviço público. Aqui eu tenho que destacar uma coisa, é manutenção no serviço público, não no cargo. O cargo ele pode mudar, ele pode sair de um cargo de procurador 1 e para um cargo de procurador 2 e depois para um cargo de procurador 3, não tem problema nenhum, mudar de cargo ele pode. O que ele não pode fazer? Perder o seu vínculo com o serviço público. Isso ele não pode, a não ser que ele peça para sair ou a não ser que ele cometa uma irregularidade e seja punido com a demissão. Isso já aí é um outro problema. Vamos ver se a gente até consegue trabalhar um pouquinho isso. Se ele fizer uma irregularidade, cometer uma falta grave, ele pode ser demitido. Aí acabou a estabilidade dele. Mas se ele não cometer a falta grave, ele tem que ter a prerrogativa da estabilidade. Professor, e quanto tempo dura o estágio probatório para aquisição da estabilidade? O estágio probatório, gente, dura 3 anos. 3 anos. Tome muito cuidado com essa informação. Por quê? Porque essa informação é constitucional. Essa informação é constitucional. Antes, a Lei 812 previa a estabilidade em 2 anos. Porém, numa reforma administrativa que ocorreu na Constituição Federal, o artigo 41 da Constituição Federal alterou essa regra. Então, tome muito cuidado, que isso também pode ser objeto de pergunta de exame de concurso público. Tome muito cuidado com isso. Agora, o prazo não é de 2, mas sim de 3 anos. 3 anos, após 3 anos de efetivo exercício,
e aprovação em estágio probatório, o servidor público ganha a estabilidade constitucional. E aí você vai me perguntar, por que isso, estabilidade constitucional, é tão importante? O servidor público é uma pessoa especial na sociedade. É uma pessoa que ela tem que decidir conforme a lei, não conforme, às vezes, os interesses do Estado. Não. Por exemplo, o Estado, muitas vezes, ele precisa de dinheiro, então ele cobra impostos e, às vezes, ele erra na cobrança do imposto, cobrando mais do que deveria. O servidor público, ele é uma pessoa especial, tanto que ele precisa estar desvinculado ao interesse econômico do Estado. É óbvio que para o Estado recolher mais impostos, recolher mais dinheiro, ter mais dinheiro é melhor, porque assim ele pode fazer a programação pública dele de uma maneira mais tranquila, mais fácil. Com mais dinheiro é mais fácil cumprir as obrigações públicas. Só que o servidor público ele tem que pensar na lei e não no Estado. Então ele pode decidir muitas vezes contra os interesses do Estado. E ele tem que ter a segurança de não ser punido por decidir contra os interesses do Estado e em favor do cidadão. Por isso que ele tem que ter estabilidade de emprego, por isso que ele tem que ter certos privilégios, como uma restrição para a redução dos salários dele e assim por diante. Ele não pode ser mandado embora, ele não pode ter medo de ser punido com a redução de um salário, ele não pode ter medo de ser punido com a demissão. Não, ele tem que ter essa prerrogativa. É por isso que o regime jurídico do servidor público concede a ele privilégios extraordinários, porque a função dele, o ônus que ele exerce, é um ônus muito importante e ele precisa ter segurança para este exercício. Acho que já destacamos os principais pontos do regime jurídico dos servidores públicos da União, só que o programa ainda não acabou. No próximo bloco, nós vamos responder todas as dúvidas do público. Fique conosco no próximo bloco do nosso programa, dúvidas do público sobre os servidores públicos da União. Já voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa, com o quadro Pergunte ao Professor. Neste quadro, você também pode participar do programa. Basta escrever as suas dúvidas para o nosso programa. Basta escrever as suas dúvidas para o nosso e-mail. Nosso e-mail é o provafinal@aesapar.com. Então escreva para a gente, essas dúvidas vão ser selecionadas, eles mandam para os professores e a gente coloca aqui no programa. Pode participar então do nosso programa pelo nosso e-mail. Bom, sem mais delongas, vamos direto à nossa primeira dúvida do público. Pode soltar a dúvida. Professor, quais são as hipóteses de provimento derivado? Ótima pergunta. Quais são as hipóteses de provimento derivado? Acho que antes de responder isso, vamos mencionar aqui que o provimento ele tem dois tipos, né? Ele tem o provimento originário e o provimento derivado. Quando o provimento é originário? Quando a pessoa passa no concurso público. E aí ela vai ser investida no cargo. Quando ela é investida, quando o seu nome sai no jornal, sendo nomeada para o cargo, o que acontece? Acontece o chamado provimento. O provimento, portanto, nada mais é do que a designação da pessoa ao cargo. Designação da pessoa ao cargo, isto é o provimento. Quando ele é originário, quando é o primeiro vínculo, ou seja, a pessoa acabou de ser aprovada no concurso público, saiu o nome dela no jornal, é o primeiro contato que ela tem com o serviço público, o primeiro vínculo que ela tem com a administração pública, por isso que o provimento se chama originário. Porém, no decorrer da carreira pública, ela pode ser chamada para ocupar outros cargos. E quando isso acontece, o cargo, o provimento, o chamamento, o provimento, a designação para o outro cargo, o provimento para o outro cargo, ele não acontece como primeiro vínculo. Ele acontece como um vínculo
com base no vínculo anterior, com base no vínculo existente. Por isso que nós chamamos de provimento derivado. Ele deriva de um provimento já existente. Quais são as formas de provimento derivado? Esta foi a pergunta. Quais são as formas de provimento derivado? Nós temos aqui 6 formas de provimento derivado. 6. Ô, professor, você vai abordar todas as formas? Eu tenho que abordar. Por quê? Porque isso daqui, repetidamente, aparece nos exames da OAB, repetidamente aparece nos concursos públicos. Isso daí também é uma informação interessante para você, que nem vai fazer prova alguma, mas sim tem interesse na carreira pública dos servidores públicos, tem interesse em saber um pouco mais sobre o direito administrativo. Quais são as formas de provimento derivado? Acho que a primeira e a mais básica de todas é a promoção. O que é a promoção, professor? A promoção, ela é como se fosse na iniciativa privada. A pessoa ascende para um cargo superior, um cargo com maior responsabilidade. Só que na carreira pública, é óbvio que vários itens vão influenciar. Tempo de serviço vai influenciar, né? Mérito no serviço público, a boa execução do serviço público, né? O cumprimento do horário, dos deveres, então o mérito no serviço público vão influenciar. Se você somar essas duas características, havendo vagas no serviço público, a pessoa pode ascender de um cargo de responsabilidade intermediária para outro de responsabilidade superior. Quando ela sai de um cargo que ela exercia com toda a qualidade e passa para um novo cargo, o que acontece? Acontece o provimento derivado na forma de promoção. Este é o básico de todos. Agora, vamos imaginar outros casos. Vamos imaginar outras situações. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação em que haja um suposto desvio de verba pública e o servidor público é acusado do desvio desta verba. Instaura-se um processo administrativo e, ao final deste processo administrativo, apura-se que realmente esse servidor ele desviou o recurso público, então foi punido com a demissão. O servidor, ele ocupando o cargo, desviou a verba e saiu, foi demitido, ele saiu, desocupou o cargo. Mas esse servidor, vamos imaginar essa situação, revoltado com a situação, ingressa com uma ação judicial e prova judicialmente que não roubou, que não desviou o recurso público. O que o juiz de direito vai mandar? Vai mandar este servidor retornar ao cargo. Vai mandar este servidor regressar ao cargo através de um provimento derivado. Qual é o nome desse provimento, professor? Reintegração. Reintegração ao cargo anteriormente ocupado. Quando um servidor é demitido ilegalmente, ele deve retornar ao cargo através da reintegração à posse do cargo. Ótimo. Passamos então já por 2. Vamos para o terceiro. Vamos imaginar agora um servidor público que sofre um acidente e ele acaba perdendo, vamos dizer assim, o movimento das mãos. Ele acaba perdendo o movimento, não das mãos, não vamos exagerar, de alguns dedos. Ele está inapto ao serviço público? Ele é inválido ao serviço público? Resposta, não, não é. Não pode ser considerado inválido. Então, o que vai acontecer com esse servidor? Ele vai ser readaptado a uma nova função. Esse servidor, ele vai ser readaptado a um cargo que aceite as suas novas condições físicas. A mesma coisa se ele tiver algum problema com relação à mente dele. Se ele tiver algum retardamento cerebral, ele pode ser reaproveitado? Claro que pode, ele pode ser readaptado a um cargo. Como é que chama o provimento, então? Readaptação. Quando há alguma diminuição física ou mental, ele pode ser readaptado a um cargo que aceite essas novas condições do servidor. Agora vamos pensar numa outra hipótese. Vamos pensar na hipótese do servidor ser aposentado em virtude de um acidente.
Então, o servidor sofreu um acidente, só que o acidente foi tão grave que lhe causou a incapacidade de continuar no serviço público. Ele foi considerado inválido por junta médica e aposentado antecipadamente. Mas vamos imaginar que este servidor receba um tratamento revolucionário. Recebeu o tratamento revolucionário e voltou a ter capacidade laborativa. Se junta médica assim atestar, ele deve retornar ao trabalho. Como é que chama esse provimento, esse retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado? Reversão, é a reversão da aposentadoria do servidor. Então, reversão é a forma de provimento. Professor, temos mais algum? Temos sim. Nós temos a recondução ainda e depois vou falar do aproveitamento. Então, temos mais dois ainda para falar. O que é a recondução? A recondução é quando o servidor retorna ao cargo anteriormente ocupado. Vamos imaginar que ele recebeu uma promoção, ele foi para um cargo superior de maior responsabilidade. Quando ele vai para um cargo superior de maior responsabilidade, ele tem que performar no cargo, ou seja, ele tem que provar que ele consegue desenvolver, consegue cumprir com as novas responsabilidades com a devida qualidade. Como é que ele prova isso? Ele passa no estágio probatório. Vamos imaginar que este servidor que recebeu esta nova atribuição não consiga passar no estágio probatório. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. Este é o provimento através da recondução. E, por fim, o aproveitamento. Às vezes, o Estado não precisa mais de determinadas funções e extingue a função. Só que esse servidor com instabilidade que ocupava a função, ele vai ter que esperar para ser aproveitado em outro cargo. Quando o servidor tem seu cargo eliminado, ele deve ser aproveitado em outro cargo público de remuneração e compatibilidade de responsabilidades ao cargo que anteriormente ocupava. Como é que nós chamamos esse provimento? Quando extingue o cargo e ele vai para um cargo semelhante, nós chamamos isso de aproveitamento. Pronto, aí estão as 6 formas de provimento derivado. Vamos repetir os nomes então? Só para registrarem: promoção, reintegração, readaptação, reversão, recondução e aproveitamento. 6 formas de provimento derivado. Pronto, respondemos a primeira pergunta. Não foi fácil, mas respondemos a primeira pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Pode soltar. Professor, como funciona atualmente o sistema remuneratório dos servidores públicos? O sistema remuneratório dos servidores públicos. Importantíssima pergunta. Nós temos 2 tipos de remuneração. Um chamamos de subsídios. Quem que recebe este subsídio? Quem que recebe essa espécie remuneratória? Os agentes políticos. Os agentes políticos. Lembra que nós destacamos no primeiro bloco do nosso programa quais são os agentes políticos? Nós passamos um rol taxativo dos agentes políticos. Pronto. Estes que têm atribuições políticas, que ocupam a cúpula do poder, estes recebem através de subsídios. E o que é o subsídio? Subsídio é a parcela única de remuneração. Parcela única de remuneração. Ele só recebe um valor fixo. Ah, professor, e os servidores profissionais, os servidores públicos? O que eles recebem? Eles recebem o que chamamos de vencimentos. Com S, ó. Olha o S no final. Vencimentos. Por que com S no final, professor? Porque eles recebem o salário, designados só pelo nome vencimento, sem o S, e vantagens pessoais. Por isso que nós chamamos de vencimentos a remuneração, com S no final, porque inclui tanto o salário, vencimento, quanto as vantagens pessoais. E as vantagens pessoais, elas se subdividem em gratificações adicionais e indenizações. Então, repetindo, as vantagens pessoais são as gratificações, os adicionais e as indenizações. Gratificações de quê, professor?
gratificação por tempo de serviço, gratificação natalina, gratificação de salário família e assim por diante. Adicionais noturno, adicional de periculosidade, de insalubridade e indenizações. Indenizações são os gastos do servidor na prestação do serviço público. Então ele pode gastar com moradia, ele pode gastar com diárias de hotel, ele pode gastar com passagens aéreas. Tem um destaque importante a ser feito aqui. Aqueles que recebem subsídio, ou seja, os agentes políticos, eles não têm vantagens pessoais. Eles recebem um valor fixo, que é o subsídio, com exceção de uma vantagem, com exceção das indenizações. Os agentes políticos, eles recebem subsídio e recebem também apenas uma das vantagens pessoais. Qual? As indenizações. Gastos com passagem aérea, gastos com auxílio paletó, gastos com moradia e assim por diante. Isso tudo é verba indenizatória. É assim que funciona a remuneração dos servidores públicos e até ampliei aqui dos agentes públicos em geral. Finalizada mais uma pergunta, pode soltar a próxima. Professor, quais são as regras aplicáveis ao teto remuneratório dos agentes públicos? Excelente pergunta. Tudo a ver com a pergunta anterior. Falamos de remuneração, agora vamos falar de teto remuneratório. Teto remuneratório é o limite que o agente público, e ampliei o conceito, estou pegando o político e o servidor público, ok? É o limite que essas pessoas que têm vínculo com a administração podem receber. E professor, qual é o teto? Qual é o limite máximo de remuneração? O limite máximo é o valor equivalente ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, professor, quem ganha mais na administração pública? Quem ganha mais é o ministro do STF. E os outros, professor, eles podem ganhar até o equivalente, não mais do que eles. Então, o presidente da República não pode ganhar mais do que o ministro? Não, não pode ganhar mais do que o ministro. Tá? E depois que a Constituição passou por algumas emendas, então anotem o artigo constitucional. O artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, ele passou por algumas mudanças. E além desse teto geral, que é o do ministro do STF, tetos individuais foram criados para cada ente federativo. Então, além do teto geral da União, os outros entes federados, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e os poderes ganharam, e seus poderes ganharam tetos individuais. Vou explicar. Teto geral, professor, ministro do STF. Nos estados e Distrito Federal, tem um teto para o Poder Executivo. No Poder Executivo, o teto é o governador. Ninguém pode ganhar mais do que o governador no Poder Executivo dos estados e do Distrito Federal. E no Legislativo, professor? No Legislativo tem um teto também. Ninguém ganha mais do que o deputado estadual ou o deputado distrital. No Legislativo, ninguém ganha mais do que o deputado estadual ou do que o deputado distrital. E no Judiciário, professor? No Judiciário e profissões afins, de quem você está falando, professor? Do Ministério Público e da Procuradoria. No Judiciário e profissões afins, Ministério Público e Procuradoria, ninguém ganha mais do que o desembargador do Tribunal de Justiça. Então, no Estado, Poder Judiciário e profissões afins, ninguém ganha mais do que o desembargador do Tribunal de Justiça. E o desembargador do Tribunal de Justiça, este, que é o teto remuneratório do Judiciário, este não pode ganhar mais do que 90,25% do que ganha o ministro do STF. Mas o teto individual que você tem que levar, e é isso que vai ser questionado na sua prova, certamente vai ser teto do Poder Judiciário e profissões afins nos estados. Desembargador do TJ.
Professor, e o município, como é que fica? Ele também ganhou um teto individual? Ganhou. O município ganhou um teto geral, que é o prefeito. No município, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Este é o teto remuneratório dos agentes públicos. Pergunta muito boa que cai muito em concurso. Pronto, respondida essa pergunta, vamos para a próxima. Professor, qual é a responsabilidade dos agentes delegados? Responsabilidade dos agentes delegados. Esta pergunta é uma pergunta também que aparece reiteradamente em concursos públicos, tá? Por quê? Porque quando o servidor público normal, aquele que está vinculado ou à CLT, ou à Lei 8.112, regime estatutário, quando ele pratica um ato danoso, ou seja, que gera danos ao cidadão, que diminui o patrimônio do cidadão, ou que gera danos físicos ao cidadão, o Estado tem que responder, porque o servidor público é o longa-manos do Estado. É óbvio que o Estado pode regressar contra esse servidor. Pode regressar? Pode, somente se o servidor for culpado pelo acidente, pelo dano, ou dolosamente cometeu. Culpa é o que mesmo, professor? É quando ele age desrespeitando a lei, quando ele age por imprudência, imperícia, né? Ou negligência, ele age desrespeitando a lei, por imprudência, imperícia ou negligência, ele é culpado pelo acidente, pelo dano. Então o Estado pode regressar. Porém, quando o particular entra em colaboração com o Estado, quando este particular, que não é servidor público, comete um dano a um usuário do serviço público, a um cidadão, ele responde sozinho, sem a participação do Estado. Inverte a regra. Quando o servidor comete o dano, quem responde é o Estado. E o servidor com regresso. Quando é o particular em colaboração, ou seja, o agente delegado realiza o dano, quem responde é o próprio agente delegado, não é o Estado, não. O Estado, nesse caso, só responde subsidiariamente. Uma pergunta que cai muito em exame de OAB. Pronto, mais uma resposta. Vamos para a última pergunta. Professor, o que é a responsabilidade tripartite do servidor público? Importantíssima essa pergunta também, constantemente nos exames. Quando o servidor público ele comete um ato irregular, ele pode infringir várias legislações, não apenas o regime do servidor público, não apenas a legislação que regula o direito administrativo. Ele pode cometer um ato que desrespeite o direito administrativo, um ato que desrespeite o direito civil e um ato que desrespeite o direito penal. Por exemplo, quando ele desvia a verba pública, ele desrespeita o direito administrativo, sim, porque ele não está cuidando adequadamente do recurso público e não está cumprindo com os deveres do cargo dele. Não está. Ele desviou o dinheiro. Ele não está sendo um bom administrador. Quando ele faz isso, ele causa um dano material ao Estado. Ele desrespeitou a lei civil. E quando ele faz isso, ele comete um crime, ele desrespeitou a lei penal. Então ele pode desrespeitar, ele pode ser responsabilizado em várias esferas do direito. Na administrativa, na civil e na penal. Perfeito, professor. Ele pode ser condenado e absolvido, pode ser condenado em uma e absolvido na outra? Pode, porque as esferas são independentes. Só que tem uma exceção a essa regra, e essa exceção cai muito em provas. Quando, na esfera penal, na esfera criminal, ele prove que não foi o autor da conduta, ou ele prove que o fato não ocorreu, quando ele prova na esfera penal que ele não é o autor ou que o fato não ocorreu, ele tem que ser absolvido nas demais instâncias, nas demais esferas de responsabilidade. Se ele for absolvido no penal, na esfera penal, por ausência de autoria ou inexistência do fato, ele tem que obrigatoriamente ser absolvido nas demais. Então essa esfera, quando neste caso específico, vai repercutir nas demais esferas. Finalizamos
o segundo bloco do nosso programa, respondemos 5 questões e agora vamos aplicar na prática. Vamos ver como a OAB se comporta. Fique comigo então no X da questão, próximo bloco do nosso programa. Já voltamos com o terceiro bloco do nosso programa, a aplicação prática de tudo aquilo que vimos nos 2 primeiros blocos do programa. Eu não posso perder muito tempo, porque eu já dei uma olhadinha nas questões e já vi que as questões são enormes, como de regra acontece no direito administrativo, nas provas e concursos de direito administrativo. Geralmente, as provas contam uma verdadeira história sobre o caso. Então, sem perder mais tempo, vamos já para a primeira pergunta. Pode soltar. Primeira pergunta, é a prova unificada da OAB, uma prova muito atual, foi a 6ª prova unificada da OAB e diz assim a questão. Luiz Fernando, servidor público estável, pertencente aos quadros de uma fundação pública federal, inconformado com a pena de demissão que lhe foi aplicada, ajuizou ação judicial visando a invalidação da decisão administrativa que determinou a perda do seu cargo público. A decisão judicial acolheu a pretensão de Luiz Fernando e invalidou a penalidade disciplinar de demissão. Diante da situação hipotética narrada, Luiz Fernando deverá ser A. reintegrado ao cargo anteriormente ocupado, ou no resultante de sua transformação, com ressarcimento de todas as vantagens. B. Aproveitado no cargo anteriormente ocupado, ou em outro cargo de vencimentos e responsabilidades compatíveis com o anterior, sem ressarcimento das vantagens pecuniárias. C. Readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com ressarcimento de todas as vantagens. E D de dado, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado ou em outro de vencimentos e responsabilidades compatíveis com o anterior, com ressarcimento de todas as vantagens pecuniárias. Bom, gente, examinando o caso aqui, até ficou engraçado. Por quê? No quadro Pergunte ao Professor, eu exemplifiquei a reintegração de posse, dando um caso muito semelhante com ele. O que eu disse lá no bloco anterior? Eu disse assim, que determinado servidor público suspeito de desvio de verba foi demitido via processo administrativo. Revoltado com o caso, ele levou ao judiciário. E no final, ele conseguiu provar que não foi culpado pelo desvio, né, ou que o desvio não houve, que ele é inocente neste caso. Então, falei até para vocês, o que o juiz vai mandar? Vai mandar ele voltar. Como é que chama este provimento derivado? Chama-se de reintegração. Por que reintegração? Porque o servidor foi injustamente, ou melhor, ele foi ilegalmente retirado do seu cargo. Ele foi ilegalmente demitido, então ele tem que ser reintegrado ao cargo. Mais ou menos como acontece numa casa, numa propriedade. Quando a pessoa é injustamente retirada da posse da propriedade, o que ela tem que fazer? A reintegração de posse. Então, faz uma relação com isso e aí acerta a questão. A gente já conseguiu então identificar o X da questão, que é a alternativa A. A alternativa A, só para rememorar, vou ler a alternativa A novamente. A. Reintegrado ao cargo anteriormente ocupado ou no resultante de sua transformação com ressarcimento de todas as vantagens. Perfeito. Respondida a primeira, sem perder mais tempo, já vou passar para a próxima. Na próxima questão, é uma prova tipo 1, OAB, de 2010, a prova 3 de 2010, também então uma prova super recente. Diz assim o enunciado do exercício. Determinado servidor público foi acusado de ter recebido vantagens indevidas, valendo-se de seu cargo público, sendo denunciado à Justiça Criminal e instaurado, no âmbito administrativo, processo administrativo disciplinar
por ter infringido seu estatuto funcional pela mesma conduta. Ocorre que o servidor foi absolvido pelo Poder Judiciário em razão de ter ficado provada a inexistência do ato ilícito que lhe for atribuído. Nessa situação, é correto afirmar que a decisão absolutória não influirá na decisão administrativa do processo administrativo disciplinar por serem independentes. B de bola. Haverá repercussão no âmbito do processo administrativo disciplinar, não podendo a administração pública punir o servidor pelo fato decidido na esfera penal. C. Em nenhuma hipótese a decisão penal surtirá efeito na esfera administrativa, mesmo que a conduta praticada pelo servidor seja prevista como ilícito penal e ilícito administrativo. D de dado. A punição na esfera administrativa nunca poderá ser anulada, caso tenha sido aplicada. Bom, gente, é aquele caso muito complexo, é um caso que, como eu já havia alertado, cai em exames e concursos públicos de maneira recorrente. Este caso é o caso que fala daquelas esferas de responsabilidade do servidor público. O servidor público, por uma conduta, ele pode agredir tanto a legislação administrativa, quanto a legislação criminal, como também a legislação civil. No caso aqui, ele supostamente infringiu tanto a legislação administrativa, ou seja, ele descumpriu com os deveres de servidor público previstos na Lei 812, como também supostamente infringiu legislação criminal, o Código Penal pode ser, em virtude de uma mesma conduta. Só que a decisão judicial, ela foi pela inexistência do ato, inexistência do fato ilícito. Ou seja, aquele fato criminal, aquela hipótese criminal e também de sanção administrativa não aconteceu. O evento não aconteceu. Neste caso, deve repercutir nas demais esferas? Espera aí, vou relembrar. As esferas são independentes. Ele pode ser absolvido em uma e condenado na outra. Pode. Elas são independentes. Com exceção de duas hipóteses. Quais duas hipóteses são essas? Quais? Uma, ausência de autoria. Ele não foi o autor, foi uma outra pessoa. Inexistência do fato. Não ocorreu o fato. No caso aqui, não ocorreu o fato. Então, a decisão criminal deve prevalecer em relação à decisão administrativa, e a decisão administrativa deve ser alterada. Vamos ler qual é o X da questão? O X da questão é a alternativa B de bola. Diz assim: haverá repercussão no âmbito do processo administrativo disciplinar, não podendo a administração pública punir o servidor pelo fato decidido na esfera penal. Bom, acho que solucionamos as duas questões. Deu para ver que o programa, os dois primeiros blocos, tiveram relação direta com as questões que caem nos concursos, nos exames da OAB. Informação que eu finalizo mais um programa Prova Final. Desejo a todos uma excelente semana e espero vocês no próximo programa.